Eu acho que também o Google Meet pensa que hoje é sábado. Já está. Iniciou a nossa gravação. Então, gente, quais são os tipos de pesquisa na abordagem que ela é, ou que ele é, ou a abordagem é quantitativa? O primeiro que tem que ficar claro sobre a abordagem quantitativa é que os tipos de pesquisa são ou estão relacionadas umas com outras. Elas respondem a uma ordem que é hierárquica. Não é como a pesquisa qualitativa. Na pesquisa qualitativa, você falava de um estudo de caso ou de uma etnografia e eram tipos de pesquisa diferentes. Mas na abordagem quantitativa, nós vamos conhecer 5 tipos de pesquisa e eles estão numa ordem de hierarquia. Nós temos a pesquisa exploratória, que é o primeiro nível de pesquisa quantitativa. Depois temos a pesquisa descritiva, a pesquisa correlacional, a pesquisa explicativa e a pesquisa experimental. Quando nós falamos que elas têm uma ordem de hierarquia, é importante que nós tenhamos a clareza que quando você vai escolher seu tipo de pesquisa e se a abordagem é quantitativa, só pode escolher um tipo de pesquisa. Você não pode dizer, a minha pesquisa irá ser descritiva e explicativa. Por quê? Porque isso é um erro metodológico na abordagem quantitativa. Por que isso? Porque se você está fazendo uma pesquisa que é explicativa, já é implícito a presença da pesquisa descritiva. Você não pode fazer um explicativo se não tem dados descritivos também. Isso tem que ficar claro. Só tem que escolher um tipo de pesquisa. Agora nós vamos falar de cada um desses tipos de pesquisa. O primeiro tipo de pesquisa, que a pesquisa poderia nos chamar de a mais simples dentro da abordagem quantitativa, é o estudo e a pesquisa exploratória. Quando nós vamos fazer uma pesquisa exploratória, quando nós vamos a escolher um tema ou uma realidade que ainda é muito pouco pesquisada, que ainda tem muitas interrogantes. Quando nós temos essa realidade, nós podemos fazer uma pesquisa que ela pode ser exploratória. Mas vocês têm que conhecer a realidade para dizer se o tema é pouco pesquisado ou tem muitas interrogantes. Eu deixei aqui um exemplo que poderia ser descrição dos estilos de aprendizagem dos alunos de nível médio numa escola. Numa escola, você tem que deixar o nome da escola. Se vocês têm conhecimento que nessa escola os estilos de aprendizagem não são muito conhecidos, não tem muitos trabalhos desse tema, você pode pesquisá-los. Mas vocês têm que fazer uma revisão de bibliografias, de documentos, para efetivamente falar que o tema é pouco ou é muito pesquisado até agora. Vocês têm que justificar por que sua pesquisa é exploratória, mas poderia ser, sem nenhum problema. É uma decisão do pesquisador se ele pode escrever porque sua pesquisa irá ser exploratória, pode ser. É o primeiro nível de pesquisas. Numa pesquisa que é exploratória, você não precisa ter obrigatória hipóteses, mas pode ter hipóteses que sejam
descritivas. Pode ter, mas não é obrigatório. Isso tem que ficar também com clareza. A minha sugestão pessoal, como professora de metodologia, é que se você tenha hipóteses descritivas num estudo exploratório, mas não é obrigatório. O seguinte nível, depois da pesquisa exploratória, é a pesquisa descritiva. As pesquisas descritivas são bastante utilizadas quando vocês ou quando pessoas fazem trabalhos finais de mestrado. E se depois desejam continuar com o doutorado, pesquisam o mesmo tema, mas num olhar que é mais profundo, que poderia ser correlacional ou explicativo. Só para dar uma ideia, se algum de vocês está fazendo mestrado com uma ideia de fazer depois o doutorado, poderia ser agora uma descritiva e depois no doutorado uma correlacional ou uma explicativa. Um estudo, uma pesquisa é descritiva quando eu pesquiso, quando eu analiso as características de uma realidade de maneira independente umas de outras. Os estudos que são descritivos, eles mesuram, avaliam, recoletam dados de diversas variáveis, mas não estabelecem relações entre estas variáveis. Somente estudam as variáveis de uma maneira independente umas de outras. Isso são os estudos descritivos. Poderia ser um exemplo o desempenho de estudantes universitários na área de matemáticas como o uso de ferramentas tecnológicas. Eu somente vou descrever o desempenho dos estudantes e também o uso das ferramentas, mas eu não vou relacionar, eu não vou dizer que os estudantes que utilizam as ferramentas são melhores que aqueles que não utilizam, porque meu estudo é descritivo, não estabelece relação. E são os estudos descritivos. Depois dos estudos descritivos, eu posso fazer estudos que sejam correlacionais. Quando eu tenho um estudo, uma pesquisa que é correlacional, eu preciso estabelecer, avaliar uma relação entre dois ou mais variáveis. A relação que eu vou estabelecer não é conhecer qual das variáveis é mais importante que a outra. E não é conhecer qual é a causa e qual é o efeito. É somente conhecer se as variáveis têm relação uma com outra. Isso é o estudo correlacional. Depois, na segunda-feira, nós vamos conhecer que isso tem uma explicação depois para o análise de dados desde o enfoque estadístico. A estatística de análise dos dados é diferente para um trabalho que é descritivo, para um trabalho que é correlacional e para um trabalho que é explicativo. Então, o estudo que é correlacional, ele tem que estabelecer relações entre dois ou mais variáveis. Um exemplo de um estudo correlacional poderia ser o estudo da influência da educação dos pais no rendimento escolar de crianças, onde nós buscamos estabelecer relações entre a educação dos pais e o rendimento de crianças. Nós não estamos falando que se os pais têm maior educação, o rendimento das crianças é melhor. Não estamos falando disso.
Só estamos falando que eles têm uma relação. Essa é uma pesquisa correlacional. Já é uma pesquisa com mais profundidade que uma pesquisa descritiva. Depois de uma pesquisa correlacional, nós temos as pesquisas que são explicativas. As pesquisas que são explicativas, ou também as pesquisas de causalidade, são aquelas que estabelecem relações entre dois variáveis e determinam qual é a causa do fenômeno e qual é o efeito. Então, é explicar por que acontece um fenômeno, qual é a causa, e qual é a resposta, qual é o efeito dessa causa numa realidade. Já é um estudo mais também profundo que o correlacional e o estudo explicativo. Um exemplo de um estudo explicativo poderia ser o análise do desempenho escolar de crianças com transtorno de aprendizagem de acordo aos anos que têm as crianças. Então, eu vou fazer uma explicação como é que o desempenho escolar varia de acordo à idade das crianças. Qual é a diferença entre fazer um explicativo e um correlacional? O estudo estadístico que eu vou fazer quando estou analisando meus dados. Isso tem que ficar também depois com clareza para que vocês possam estabelecer qual é o tipo de pesquisa que você deseja fazer. Uma dica eu vou falar agora, antes de falar da pesquisa experimental. Agora vocês estão iniciando o mestrado. Vocês estão iniciando um projeto de pesquisa. Qual é a melhor pesquisa que vocês podem fazer? O que vocês desejam é uma decisão do pesquisador. Mas, normalmente, qual é o tempo do que dispõe cada um de vocês para fazer a sua pesquisa? É uma análise que vocês têm que fazer. De acordo à média que eu conheço, é que vocês fazem suas pesquisas em 1 ano ou 6 meses. Se vocês vão trabalhar nesse tempo, o mais recomendável poderia ser que vocês façam uma pesquisa descritiva, se for uma abordagem quantitativa, ou poderia ser uma pesquisa correlacional. Fazer uma pesquisa explicativa, fazer uma pesquisa experimental, que não é muito recomendável na educação, você vai precisar mais tempo, mais anos para fazer uma pesquisa explicativa. Então, você poderia deixar um tipo de pesquisa explicativa ou ainda tipo de pesquisa correlacional para fazer depois o doutorado, para continuar o tema que você já pesquisou numa abordagem numa abordagem descritiva e fazer depois uma correlação ou uma explicação. Essa é uma dica, vocês têm a decisão porque vocês são os pesquisadores. Se alguém pediu a palavra, é o Carlos. Sim, professora. Só para ver se a gente está acompanhando mesmo, né? Quando se tratava lá na qualitativa, a pesquisa qualitativa, quando se dizia tipo de pesquisa, vinha logo aí 2 palavras, 2 perguntas. O tipo de pesquisa é em relação aos objetivos ou aos procedimentos? Se é em relação aos objetivos, tem mais 3 situações, né? A exploratória, a explicativa e a descritiva, verdade? Se fosse quanto aos procedimentos, tinha mais 7. E aí voltava lá. Pesquisa em relação de campo, de caso, biográfica, levantamento documental, etc. Não é verdade? Então, lá na qualitativa, você tem que atentar para essa situação. E aqui não.
aqui nessa pesquisa quantitativa, quando se faz a pergunta qual é o tipo de pesquisa, tem que vir esses 5 níveis, na verdade, tem que olhar para o nível logo. Ou vai ter alguma outra coisa a mais quando se vier a pergunta? Você está trabalhando tipo de pesquisa quantitativa. Aí vem logo a ideia dos 5 níveis, que a senhora acabou de apresentar, não é verdade? A minha pergunta que eu faço ou tem mais alguma outra coisa que eu tenho que analisar em relação ao tipo? Sim. Também você tem que analisar qual é a população que você tem disponível para pesquisar. Agora que o Carlos está falando, é a nossa classe da segunda-feira, mas eu já vou falar disso. Se você tem uma população que é muito grande, quando eu falo é muito grande, estou falando de até 100 até 1.000 pessoas que eu desejo pesquisar. Você precisa conhecer a sua população para depois decidir o tipo de pesquisa. Ou também, se vocês têm uma população que é muito pequena, você pode fazer uma pesquisa que seja mais a profundidade ou ainda na abordagem qualitativa. Mas para escrever o processo metodológico, você só necessita conhecer os níveis que tem as pesquisas na abordagem que é quantitativa. Mas nós vamos olhar também isso na tabela que depois vamos apresentar. Depois da pesquisa que é explicativa, nós temos as pesquisas que são experimentais. As pesquisas que são experimentais não são muito recomendáveis de fazer na educação. Por quê? Porque nós trabalhamos com pessoas, e o aspecto ético de trabalho com pessoas, muitas vezes é um fator um pouco, como é que eu posso dizer? Um fator um pouco que nós temos que ter cuidado quando vamos trabalhar com pessoas e como as pesquisas que são experimentais incluem a manipulação deliberada da realidade, muitas vezes não é muito recomendável alguns temas que podem ser pesquisados num estudo experimental na educação, mas sim pode ser feito. O último nível da pesquisa, que é quantitativa, é a pesquisa experimental. A pesquisa experimental, só para falar de ela, é muito utilizada em outras ciências, como a engenharia, a saúde, a agronomia, a biologia. Nessas ciências que são naturais, é muito utilizada a pesquisa experimental. Mas na ciência social, a educação, a psicologia, a filosofia, não é muito utilizado o estudo experimental pela natureza que ela tem, que é manipular a realidade. Isso é importante que vocês conheçam agora. Pode ser feito um estudo experimental em educação? Pode ser feito, mas tem que ter uma proposta muito boa e ela não tem que causar nenhuma incomodidade e não tem que ser antiética. Tem que ter ética com o trabalho com pessoas. Isso é importante. Sim, Carlos. Você deseja falar? Porque a experimental, nesse caso, era só se eu, como professor de matemática, descobrisse um novo caminho, por exemplo, para resolver sistemas de equações. Eu conheço 3. Adição, substituição e comparação. Se eu descobrisse um novo caminho, aí eu ia testar isso num grupo. Aí se fazia parte dessa experimental. Eu estou certo assim? Ou não? Não. Nesse caso, não é um experimental. Nesse caso, é uma pesquisa, ação, como nós falamos na qualitativa, onde você depois vai coletar qual é o resultado da sua nova metodologia de ensino com seus alunos. É diferente.
Quando é experimental, eu vou dar uma ideia. Eu desejo, eu deixei aqui uma proposta experimental que não é muito antiética, que pode ser feita. Eu vou oferecer a uns alunos uma alimentação diária. Aqui nós falamos de a merienda escolar. Eu não sei se no Brasil você tem um programa de alimentação, as crianças que vão à escola, tem. Nesse caso, poderia ser uma pesquisa experimental, conhecer como é o desempenho dos alunos quando eu ofereço a eles uma alimentação que eu decido qual é a alimentação que é o que eles vão manjar, qual é a comida que eles vão ter. Eu vou decidir o menu, o que as crianças, os alunos vão comer, e eu vou olhar depois se o que eles estão recebendo colabora para o desempenho escolar. Isso poderia ser uma pesquisa experimental que não poderia ser considerada antiética, porque eu acho que vou dar o melhor de comer para as crianças e para os alunos. Eu não vou dar a eles uma coisa muito ruim. Eu vou dar algo bom para eles e vou olhar depois se isso contribuir para o desempenho escolar deles. Isso poderia ser uma pesquisa experimental onde eu estou manipulando a realidade. Essa é uma pesquisa que poderia ser experimental na educação. Eu tenho que fazer uma manipulação deliberada e eu tenho que deixar escrito qual é a manipulação que eu estou fazendo para olhar uma melhora nos meus estudantes ou na realidade que eu estou pesquisando. Mas nós temos uma variável dentro das pesquisas que são experimentais, que são as pesquisas quase experimentais. Qual é a pesquisa quase experimental? É aquela que não manipula a realidade, mas utiliza as mudanças, utiliza as diferenças próprias da realidade para estabelecer diferenças. Eu vou pesquisar qual é a evasão escolar entre escolas públicas e escolas particulares. Eu posso fazer um quase experimento onde eu tenho duas variáveis que não são manipuladas pelo pesquisador. É uma realidade. Existem escolas públicas, existem escolas que são privadas ou particulares. Eu vou comparar a evasão escolar, que poderia ser meu tema de pesquisa, entre as duas escolas que são meus experimentos. É uma variação do estudo experimental, que ele é chamado de quase experimental. Como é que eu vou diferenciar um estudo quase experimental de um estudo correlacional ou de um estudo explicativo? Depende do análise estatístico que eu vou fazer dos dados. Quando nós trabalhamos na abordagem quantitativa, é o análise estatístico que eu vou fazer o que vai influir muito também no meu tipo de pesquisa. Se eu falo que eu vou fazer um estudo experimental, eu tenho que fazer uma prova de hipótese estatística, sim ou sim. Se eu falo que eu vou fazer um estudo correlacional, eu tenho que fazer uma prova estatística de correlação, sim ou sim. Eu análise dos dados, os que serão diferentes de acordo ao meu tipo de pesquisa. Isso tem que ficar com clareza para cada um de vocês.
Uma coisa, agora que nós estamos falando disso, vocês não têm que ficar angustiados quando eu falo que vocês precisam fazer estudos estatísticos específicos. Hoje em dia, nós já temos muitas ferramentas tecnológicas que fazem os estudos de maneira direta. Você só tem que escrever seus dados, enviar seus dados a uma tabela, que poderia ser o Excel, ou poderiam ser outras ferramentas tecnológicas, e você pode aplicar as provas estatísticas e ter o resultado. Então, não fiquem angustiados. Você também pode pedir ajuda a um colega, um conhecido que tem conhecimento de estatística e eles podem colaborar com vocês. O mais importante não é como a estatística é feita. O mais importante é o resultado da estatística que vocês têm que explicar depois quando apresenta seus resultados. Você pode escrever todos os dados que você coletou, fazer uma prova de correlação e ter um resultado que diz para você R ao quadrado é igual a 0,8. É o resultado estatístico. Mas isso é só um número. O mais importante que você tem que escrever no seu trabalho final, na sua pesquisa final, é 80% dos meus resultados tem uma explicação estatística. Ou a variável que eu estou pesquisando tem uma relação de 80% com a variável B. Isso é o importante quando você tem um resultado estatístico numa pesquisa que ela é quantitativa. Então, não fiquem angustiados que a estatística não é mala, não é um problema. Vocês podem trabalhar com a estatística tranquilamente. Esses são os tipos de pesquisa na abordagem quantitativa. Um exemplo que também eu posso deixar, um estudo que pode ser uma pesquisa quase experimental, é o análise do desempenho escolar de jovens com docentes que utilizam as TICs nas aulas. Então, eu vou tomar uma turma que tem um professor que utiliza as TICs nas aulas e eu vou tomar outra turma onde o professor não utiliza as TICs. E eu vou comparar meus dados. Eu vou usar realidades onde eu tenho professor que usa e professor que não usa, que é uma realidade e são meus experimentos. Esse é um estudo quase experimental. Bem, pode ter uma mistura. Vocês conhecem a abordagem quali, que é uma análise da habilidade? Vocês agora conhecem a abordagem quanti, que é uma análise estatística da realidade? Mas nós podemos ter os dois. Quando nós desejamos ter os dois abordagens, nós vamos ter o que é chamado a abordagem misto, ou também a abordagem quali-quantitativa. Pode ser uma escolha de vocês como pesquisadores ter a abordagem mista. Se você tem uma abordagem mista, pode ter duas condições ou dois tipos. Um deles é quando você tem igualdade de abordagem. Isso é, metade, metade. 50% de cada um das abordagens. É por isso que está escrito na letra maior qual e qual. Você tem um método para coletar dados quantitativos, uma técnica para coletar dados e outra técnica para coletar dados de qualitativo. Que é importante
que cada um de vocês escreva se sua abordagem irá ser mixta, como irá ser a coleta dos dados. Você pode fazer coleta dos dados ao mesmo tempo, que tem um nome que é concorrente. Se você escreve que vai fazer uma pesquisa quali-quanti concorrente, qualquer pessoa que lê seu trabalho sabe que você coletou os dados ao mesmo tempo, no mesmo período de tempo. Mas se você escreve que sua pesquisa irá ser sequencial, quer dizer que você vai coletar primeiro os dados de uma abordagem. Travou o vídeo? Acho que a internet dela deve ter caído. Aí fica um pedacinho assim e depois desaparece. Para mim tá travado aqui. Desculpem, gente, um problema tecnológico aconteceu aqui com meu ordenador. Oi, vocês conseguem me ouvir? É normal, professora, sim, é normal. Está me escutando agora. Estamos ouvindo. Eu acho que meu computador está falando comigo. Ele está dizendo para mim, hoje é sábado. É verdade, é verdade. Eu acho que não é só o computador, não, mas todo mundo aqui tá só. Hoje é sábado. O computador Já. deseja fazer Um greve. momentinho, um momento e nós vamos continuar. Eu sou muito apaixonada dessa parte, você tem que compreender a professora. Nós estamos agora deixa-me fechar um momentinho a câmera e na apresentação. Sim, está travado, espere um momento. Um
momentinho. Aí voltou, não? Vocês conseguem olhar a minha tela? Sim, professor. Sim, professora. Agora sim. Ok, obrigado. Vamos a iniciar de novo. Nós temos uma abordagem misto, onde nós podemos combinar a abordagem que ele é quantitativo e a abordagem que é quali. Podemos quanti. O primeiro é onde eu tenho nas abordagens. Isso é, eu vou ter uma técnica para coletar dados da abordagem quantitativa. Poderia ser questionário, escala, depois nós vamos falar das técnicas. E eu tenho que ter um método para coletar dados na abordagem qualitativa. Poderia ser observação, entrevista, tabela comparativa. É um método para coletar dados quando a abordagem é na igualdade. O que eu tenho que escrever quando eu estou fazendo uma abordagem quali-quanti é como os dados irão ser coletados. Isso é, se eu vou coletar os dados ao mesmo tempo, no mesmo período de tempo, e ele será concorrente. E se eu vou coletar primeiro um tipo de dados, poderia ser o quali ou o quanti, e depois outro tipo de dados, que será sequencial. Isso eu tenho que escrever sempre, quando minha abordagem é quali-quanti. E outro pode ser quando minha abordagem tem uma abordagem dominante. É decir, um dos abordagens só é complementário do outro. Poderia ser que eu desejo fazer uma pesquisa quantitativa, onde eu vou coletar dados com questionários, escalas, mas vou complementar como abordagem qualitativa, fazendo entrevistas, umas poucas entrevistas, para complementar meus dados. Nesse caso, é chamado uma abordagem dominante do tipo de pesquisa quali-quanti. Mas também tem que ser escrito se a coleta de dados irá ser concorrente ou irá ser sequencial. Isso é algo que vocês sempre têm que escrever. Agora eu vou apresentar alguns exemplos para conhecer os métodos mistos. Você poderia ter uns mistos que sejam concorrentes, ao mesmo tempo irão ser coletados dados. E você pode escrever: eu vou fazer uma pesquisa de um estudo de caso descritivo concorrente. O que eu estou dizendo aí? Eu vou ter uma abordagem quali-quanti, onde o estudo de caso, ele que é quali, o descritivo que ele quer, quanti. E a coleta dos dados irá ser concorrente ao mesmo tempo. Eu também posso ter um exploratório concorrente. Se eu tenho um exploratório concorrente, eu estou fazendo uma abordagem onde minha abordagem é dominante, é quantitativo,
É por isso que meu trabalho é exploratório, mas eu também vou ter um componente qualitativo. Ou eu posso ter uma pesquisa que seja descritiva, que é quantitativa, que seja fenomenológica, uma descriptiva fenomenológica, onde a fenomenologia é da abordagem qualitativa e ela é sequencial, porque eu vou coletar primeiro os dados de uma abordagem e depois os dados do outro abordagem. E isso tem que ficar sempre bem escrito no projeto da pesquisa, como irá ser feita a coleta dos dados. Se vai ser ao mesmo tempo ou vai ser uma depois de outra. Essa é a maneira correta, o jeito correto de como vocês têm que escrever suas pesquisas. Se vocês irão ter abordagens que são mistos, tem que escrever os nomes de tipos de pesquisa que você fica sempre bem escrita nos seus trabalhos. Até aqui, depois eu vou apresentar uns exemplos. Alguma dúvida que alguém tem, algo que vocês desejam perguntar? Professora, Oi, Francisco. no estudo sequencial, eu posso entender aqui, está nesse segundo quadro aqui, que diz que é quantitativa, qualitativa, de acordo com o investigador que orienta a fase seguinte. Então, Sim. por exemplo, um estudo em 2 fases, ele é sequencial, então. Sim, é assim. Ok, então eu tenho, por exemplo, a tomada de entrevistas e depois eu tenho uma observação. Posso ver isso em 2 fases? Nesse caso, qual é o componente quantitativo, Francisco? Porque entrevista são qualitativas. Ah, entendi. Você tem, Compreendo. com o mesmo exemplo que você está falando, você pode fazer primeiro para dar ideias. De março a maio, você vai fazer entrevistas do Quali. E depois de junho a julho, você pode fazer questionários da quantitativa. Isso poderia ser quando você tem 2 fases e seu trabalho é sequencial. Sim. Grato, professor. Agora eu vou apresentar uns exemplos. Sim. Sim. Não consigo olhar, mano. Oi, Carlos. Estou com uma dúvida aí, Sim. nesse tipo de projeto, onde eu tenho que dividir 50% para cada um. Primeiro que eu acredito que não seja acirradamente 50% dividido, né? Mas, por exemplo, eu vou escolher uma metodologia, eu tenho que decidir, lá no projeto eu tenho que descrever assim, utilizando a metodologia qualitativa tal, utilizando a técnica quantitativa tal, ou eu vou ter assim que dividir um pouco para quantitativo, em cada parte do projeto, em cada parte, objetivo, metodologias, eu vou ter que rachar assim no meio, dizer um exemplo, uma parte na quantitativa, uma parte na qualitativa? Ou não, necessariamente? Não é necessário, Carlos. Você só tem que explicar na metodologia. Depois você pode escrever os objetivos, as hipóteses, sim, estabelecer qual é quanti, qual é quali, e depois também os resultados. Porque quando você escreve na sua metodologia, a pessoa que está lendo seu trabalho já conhece que
vai ler uma parte que vai ser narrativa e uma parte que vai ser estadística. Não precisa fazer em todas as partes, só no apartado que é a metodologia. Obrigadão. Professora, há uma quantidade de página exigida para fazer o nosso projeto? Não tem uma quantidade de páginas que são exigidas, mas o ideal, uma ideia, poderia ser que seu projeto fique pronto em umas 20 páginas. Você já tem um projeto bem feito, em umas 20 páginas, mas poderia ter mais. O projeto não é a dissertação final, é o projeto. A dissertação final sim já irá ter mais páginas, porque você já irá ter tudo o que é o marco teórico, a metodologia, de novo, também os resultados e as considerações finais. Professora, eu fiquei na dúvida, Informação porque da no audiência. final vai ser, então, uma monografia, então. Então, vai ser, então, no final mesmo, já. No caso, vai ser uma monografia ou um projeto? Vocês têm que fazer um trabalho final de mestrado. Não é uma monografia, é um trabalho final de mestrado, onde vocês têm que escolher sua abordagem, você tem que escolher seu tipo de pesquisa, suas técnicas de coleta de dados e depois apresentar seus resultados. Poderia ser que vocês escolham fazer uma pesquisa bibliográfica e vocês façam uma pesquisa bibliográfica como trabalho final de mestrado. Mas você tem que escrever os capítulos de introdução, tem que escrever o marco teórico, tem que escrever a metodologia, tem que escrever os resultados e também as considerações finais. Tá. E para a dissertação, exige o mínimo de folhas? Não existe assim escrito, Celice, mas também é uma sugestão que sua dissertação final tenha, ao mínimo, umas 50 folhas. Ao mínimo. Mas, de acordo ao tema, nós temos trabalhos que têm 80, 100 ou mais. Ok, porque eu baseei de acordo com a Universidade de Brasília, que exige no mínimo 70 folhas. Nós não temos o mínimo, mas o mínimo considerado é 50. Ok. Glécia, você vai falar comigo? De nada, Aurelina. Oi, boa tarde. Boa tarde. Professora, então, só para eu fechar uma anotação aqui. Na Qualiquant, né, que eu esteja fazendo aqui uma sequencial, uma abordagem sequencial aqui, aí, no caso, se eu fizer em partes, aqui, primeiras entrevistas, né, porque a minha pesquisa, meu projeto, eu vou estar trabalhando com os pais e os alunos. Então, no caso, eu faço a entrevista primeiro, depois eu passo para os questionários e a análise do material. Aí, nesse caso, eu considero ela sequencial. Você vai fazer em tempos distintos, Glécia? Ou não? Assim, eu acredito que tem que ser. Acabei de acolher os resultados aqui das entrevistas, eu já posso passar para a pesquisa aqui dos dados, né? Nesse caso, é sequencial. Nesse caso, sim, é sequencial. Mas que poderia ser também? Eu vou dar um exemplo com a proposta da colega Glécia. Pode ser, Glécia, que você fale com os pais, faça as entrevistas durante a manhã do mês de março. E você faça os questionários com os alunos no mesmo momento, no mês de março, mas durante a tarde. Nesse caso, sua pesquisa é concorrente.
Ah, tá. Agora ficou claro, professor. Então, no caso, se eu fizer a análise dos dados juntamente com todas as pesquisas sequenciadas não, desculpa, não quero usar esse termo, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, no mesmo Sim. dia, então ela é concorrente e não sequencial. É assim. Não, compreendido. Agora sim. Muito obrigada. De nada. Professora, é o El. Oi, Welma. Meu computador hoje, definitivamente, ele está entendendo que hoje é sábado, ele não quer ficar quieto, conectado. Mas deixa eu te falar, eu sou meio loira, sabe? Sim, então, assim, a oxigenada danifica um pouco o cérebro. Deixa eu te falar, porque, assim, para fazer entrevista, já precisa de um questionário. Não, porque você tem aquela entrevista livre, coisa e tal, né? Para você... tem um tema e o entrevistado pode discorrer. Porém, se nós temos já um tema, já temos uma problemática, na hora de fazer a entrevista, nós já temos umas perguntas para a entrevista. Essas perguntas que o pessoal está falando são perguntas que nós vamos fazer a partir das respostas da nossa entrevista, da primeira entrevista, seria isso? E essas perguntas são perguntas para nós respondermos ou para continuar a pesquisa em termos do caso, observação? Seria... Welma, como você vai coletar os dados. Você tem que, primeiro, identificar qual é sua população. Primeiro, com quem você deseja trabalhar. Professores, pais, alunos, gestores. Se você vai fazer entrevistas ou questionários com eles ao mesmo tempo, você vai ter uma abordagem que é concorrente. É isso que nós estamos falando. Não é que você vai mudar suas perguntas. Você já vai deixar seu roteiro de entrevista pronto, já vai deixar seu questionário pronto, mas o momento onde você vai fazer a coleta de dados é o que define se sua pesquisa é concorrente ou é sequencial. É isso, Welma. Entendi. Então, se for um questionário para responder, é um tipo de pesquisa. Sim. Se for perguntas para eles responder, tipo, subjetivas, né? É um outro tipo de pesquisa. Seria isso? Sim. O questionário é um tipo de pesquisa que é de abordagem quantitativa. E as perguntas para a entrevista é de outra abordagem, que é qualitativo. Então, você está fazendo um quali-quanti, é assim. Entendi. Obrigada, professora. De nada. Agora vem a tabela. Esta é uma tabela que vocês têm que olhar todas as vezes que vocês desejam para estabelecer se seus trabalhos têm congruência metodológica. Vocês têm que amar essa tabela. Tem que ser como um filho para vocês. Tem que olhar todo o tempo a tabela para deixar seus trabalhos, suas propostas de pesquisa prontas, perfeitas, ótimas. Professora, você disponibilizou essa tabela para a gente lá já na plataforma? Sim, você tem disponível a tabela, mas eu vou explicar como vocês têm que trabalhar sempre com a tabela. Vocês têm que escolher seus abordagens. O primeiro é a abordagem. Pode ser só qualitativo, pode ser só quantitativo ou pode ser quali-quanti. O primeiro é definir os tipos de abordagens. Depois que vocês conhecem o tipo de abordagem, tem que definir os tipos de pesquisa. Se sua abordagem é qualitativo, vocês podem ter etnografia,
fenomenologia, estudo de caso, biografia, análise de conteúdo, pesquisa documental, que nós já falamos na disciplina anterior. Que vocês têm que ter claro se sua abordagem é qualitativa. Vocês podem misturar os tipos de pesquisa. Se seja qualitativa, podem ser misturados. Você pode escrever, eu vou fazer uma pesquisa documental e um estudo de caso. Isso é ótimo se sua abordagem é qualitativa. Depois que você escolhe seu tipo de pesquisa, na abordagem que é qualitativa, você tem que escolher seu método, sua técnica para coletar os dados. Poderia ser entrevista, poderia ser observação, poderia ser tabela comparativa, como nós já falamos. E a técnica para apresentar os dados tem que ser narrativa, que é a característica da pesquisa qualitativa. Então, se você olha tudo a fila da tabela e tem congruência ao seu trabalho, ótimo. Se vocês escolhem a abordagem quantitativa, vocês têm que escolher o tipo de pesquisa, como nós falamos hoje, que poderia ser exploratório, descritivo, correlacional, experimental. Tem que lembrar que vocês não podem misturar tipos de pesquisa na abordagem quantitativa. Não pode ser exploratório explicativo. Não, é somente um deles. E depois tem que escolher o método para coletar os dados, que poderia ser o questionário e poderiam ser as escalas, que nós vamos conhecer na segunda-feira. E a técnica de análise dos dados tem que ser a estatística, sempre. Não há abordagem quantitativa sem estatística. É uma das suas características. Então, se você tem uma abordagem que é quantitativa e olha toda a fila e tem congruência, seu trabalho está ótimo. Não pode escrever abordagem qualitativa e tipo de pesquisa correlacional. Isso é um erro. Por quê? Porque o correlacional não é da abordagem qualitativa, é da abordagem quanti. E sempre tem que ter essa atenção para que seus tipos de pesquisa e seus métodos para coletar dados sejam congruentes com a abordagem. Eu não posso fazer um estudo de caso e coletar dados com questionários. É um erro, porque o questionário é da abordagem quantitativa e o estudo de caso é da abordagem qualitativa. Mas que é o que eu faço se eu desejo fazer estudo de caso, mas também questionário? Eu escolho a abordagem misto, que é o quantitativo, onde eu posso misturar tipos de pesquisa, posso misturar métodos para coletar dados e posso, ou tenho que fazer os dois tipos de análise de dados, a narrativa e a estatística. Então, não existe nenhum problema se você deseja misturar, mas tem que deixar claro que, nesse caso, sua abordagem irá ser qual e quant. E tem que especificar se ele será sequencial ou ele será concorrente. Esta é uma tabela que irá ser muito útil para vocês no momento de escrever seus projetos de mestrado ou qualquer outra pesquisa que vocês desejam fazer, para que ela tenha congruência metodológica. Isso é muito importante quando nós fazemos uma pesquisa.
Se seu projeto fica com congruência metodológica, tudo o demais vai ficar bem. Seus resultados vão ficar bem e suas considerações finais também vão ficar bem. Mas se vocês não têm congruência metodológica, você poderia depois ter problemas com os resultados e as considerações finais. É por isso que é muito importante sempre escrever muito bem a metodologia das pesquisas. Oi, Rosibeth, fala. Professora, se eu escolher fazer misto, eu sou obrigada a colocar gráficos, fazer as escalas? Sim. Sim. Ok, então, obrigada. Sim. Sim, é a Felice. Professora, tudo bem? Acho que a senhora deu Tudo bem. hoje com essa tabela. Então, quando a gente utiliza a abordagem qualitativa, lá no método da coleta de dados, eu não posso inserir aqui um questionário, só entrevista, é isso? É isso, assim mesmo. Ah, então tá, então. Então já ia ocorrer um erro aqui. Obrigada, professora, pela informação. De nada. Alguma outra dúvida? É só isso mesmo. Foi errar, porque eu estava colocando... Fica. Professora, uma dúvida. Oi. Então, se a minha pesquisa é uma pesquisa com uma abordagem qualitativa, então, as minhas hipóteses não podem ser correlacional. Não, não pode, Maria. Não, né? Mas você, hipóteses não pode ser correlacional, mas você pode escrever perguntas que estabelecem uma relação, mas não tem que ser hipótese, tem que ser perguntas de pesquisa. Ah, tá. Tá certo, obrigada. De nada. Outra dúvida? Professora, Oi, Francisco. a senhora falava no momento anterior a essa tabela sobre a abordagem quantitativa e o tipo de pesquisa descritiva. E falava que as hipóteses descritivas podem ser usadas da abordagem qualitativa, se eu não me engano no meu entendimento. Então, se eu tenho uma abordagem qualitativa, com tipo de pesquisas, por exemplo, de análise de conteúdo, pesquisa documental, eu posso ter hipóteses descritivas para entrevistas, observações, numa narrativa. Eu construí correto o raciocínio? Sim, tá bom. Pode ir, Francisco. Ok, obrigado. João? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. A minha ideia é fazer uma pesquisa qualitativa. Então, eu penso em fazer... Eu pensava nos questionários, mas aí eu já vi que eu vou fugir da qualitativa, vou entrar também na quantitativa. Então, eu posso fazer entrevistas, né? E como que eu vou colocar esses dados coletados na entrevista? Eu que vou definir essa abordagem como uma visão minha sobre o tema levantado? Primeiro, você vai fazer uma abordagem mista ou abordagem quanti? Eu penso em fazer uma qualitativa. Qualitativa, tá bom. E você vai fazer entrevista e observação. Entrevista e observação. Sim. Ok. E a pergunta é como você vai apresentar os seus dados? Sim, exato. Essa é a pergunta. Como que eu vou apresentar o resultado dessas entrevistas? Os resultados dessas entrevistas, João, você vai apresentar de maneira narrativa. Você não vai fazer gráficos. Somente você pode falar das respostas que foram semelhantes, pode falar das diferenças e também pode transcrever, se você acha que é necessário,
o que as pessoas falaram com vocês. Essa é a apresentação narrativa dos resultados na abordagem qualitativa. A abordagem que é qualitativo não tem gráficos. Isso tem que ficar também com clareza. E a conclusão desse estudo eu farei lá no final das minhas conclusões, das minhas considerações. É assim, João. Entendido. Ok, obrigado. Professor. Oi, professora. Oi, Raquelinho. Oi. Professora, eu tenho uma pergunta. Como o João, eu também quero fazer a minha projeção na abordagem qualitativa. Aí, como a senhora estava falando sobre a questão que eu quero fazer questionários, né, e, aliás, observações e entrevistas, mas aí eu fiquei, nossa, a entrevista não é quantitativa, mas agora, veja se na abordagem qualitativa eu posso transcrever isso na produção do meu projeto, é isso? Sem colocar gráficos. Pode, Raqueline. Normalmente, quando você faz entrevistas e você transcreve as ideias que as pessoas falaram com vocês, você não coloca o nome das pessoas. Você coloca professor 1, professor 2, ou aluno 1, aluno 2, para conservar o anonimato, para falar do que as pessoas também compartilharam com vocês. Então, poderia usar também esse Dani, né, que fala. Poderia repetir, Raqueline? Enquanto a Raqueline volve, Valdissa, você tem alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem, professora? Tudo bem? Oi, Valdissa. Professora, está me ouvindo? Tudo bem? Eu só quero agradecer por você ter iniciado essa nossa trajetória. Estou te ouvindo, Valdissa. E vai terminar essa trajetória quando você começou. Eu, pelo menos, era um livro fechado, você abriu o livro e você vai dar uma pausa na página agora. Na página da minha história como mestranda. Muito obrigado. Você passa para a gente uma paz espiritual muito grande. Eu estou perdendo. Muito obrigada. De nada, obrigada. Você não também. Não vou perguntar. Vou deixar meus colegas perguntarem, que eu estou anotando as respostas das perguntas deles. Professora. Um abraço. Beijo. Professora. Um abraço. Oi, Maria. Oi, Maria. Eu ainda tenho uma dúvida em relação aos tipos de hipóteses. Sim, Maria, estou te ouvindo. Está me escutando? Professora? Sim, estou te ouvindo. Sim. Sim. Eu ainda tenho uma grande dúvida em relação Sim, Maria. às hipóteses. Porque, digamos que a minha abordagem é qualitativa. Eu fiquei com muitas dúvidas em relação às hipóteses. Que tipo de hipótese? Porque quando a senhora pediu naquela atividade pela manhã, a senhora pediu para classificar que tipo de hipótese era, entendeu? E agora, como eu estou vendo aqui nessa tabela, os tipos de abordagem aqui, qualitativo e quantitativo, foi por isso que eu perguntei se, num caso de a minha abordagem ser qualitativa, se a hipótese podia ser correlacional, e eu ainda fiquei com essa dúvida. Maria, você não pode ter hipóteses correlacional na abordagem qualitativa, mas você sim pode ter perguntas de pesquisa. Então, uma sugestão, se vocês vão fazer uma abordagem qualitativa, não fiquem angustiados com as hipóteses. Escrevam perguntas de pesquisa que sejam orientadas a seus temas pesquisados.
isso vai ser mais fácil para vocês e vai deixar suas ideias muito mais claras. Então, no caso que a senhora pediu para a gente criar, por exemplo, é porque eu coloquei hoje o tema do meu trabalho, e aí eu levantei algumas hipóteses, né? E então eu fiquei numa dúvida, eu pensava que era correlacional. Então, no caso do meu tipo de abordagem, que é qualitativo, não tem hipótese. Não necessita ter hipóteses, Maria. E como eu lhe respondi a questão? Você tem que responder as perguntas da pesquisa. Você pode escrever as perguntas da pesquisa que você está fazendo e isso depois você tem que responder nas suas conclusões. Ah, entendi agora. Muito obrigada. De nada. Professora. Oi, Raqueline. Professora, então, eu tenho uma dúvida aqui no que se fala sobre a coleta de dados aqui. Seria meus instrumentos da entrevista, as observações, mas não seria na qualitativa, quantitativa, eu vou usar a qualitativa, entendeu? Mas meus instrumentos vão ser a entrevista e a observação, então não seria da quantitativa. Não, entrevista e observação é de abordagem qualitativa, Raqueline. É o questionário, a técnica ou a coleta de dados do quantitativo. Tá, professora, obrigada. De nada. Eu vou apresentar agora para vocês uns exercícios. Não tem tema, é só a proposta metodológica para que vocês fiquem ainda com mais clareza sobre o que nós falamos agora. Primeiro, a tabela é uma das suas melhores amigas. Não esqueçam a tabela. Pode ser um pesquisador, escreve. A abordagem da minha pesquisa irá ser quantitativa. Depois escreve. O tipo de pesquisa irá ser descritivo. Perfeito. Mas também ele escreve que vai ser um estudo de caso. Isso não é bom, porque sua abordagem é quantitativa. E o estudo de caso é da abordagem qualitativa. Depois ele escreve que o método para fazer a coleta de dados é o questionário. Perfeito. Mas ele também escreveu entrevista. Não pode ser, porque a abordagem é quantitativa. Então, esses dois erros tem que tirar fora da proposta metodológica. Depois, nos análises dos dados, ele fala que vai fazer estatística. Perfeito, porque a abordagem é quantitativa. Mas que é outra coisa que ele também pode fazer? Se ele se deseja fazer o estudo de caso e também deseja fazer a entrevista, ele pode mudar a abordagem para um qual e quant. E, ademais da estatística, pode fazer uma narrativa para a abordagem qualitativa, que poderia ser outra solução a esta abordagem metodológica. Outra proposta poderia ser a abordagem é qualitativa. Ele escreve que o tipo de pesquisa é explicativa? Não, porque a explicativa é da abordagem quant. Ele fala que um estudo de caso é uma pesquisa documental? Perfeito. São tipos de pesquisa da abordagem qualitativa. Depois ele fala que vai fazer uma coleta de dados com questionário? Não, porque o questionário é da abordagem quant. E ele fala que vai fazer uma entrevista? Perfeito. Mas o que está faltando? Ele fala que vai fazer uma pesquisa documental.
ou bibliográfica. Todas as pesquisas documentais ou bibliográficas têm que ter tabela comparativa. Então, isso é um método que está faltando nesta proposta metodológica. E depois, no análise dos dados, ele fala que vai ser estatístico e não pode ser, porque como a abordagem é qualitativo, tem que ser narrativo. Sim, Iglesia, você deseja perguntar algo? Sim, professora. Professora, não ficou claro para mim, na parte onde a senhora referiu aqui, que se ele tem a análise dos dados, aí então não é mais qualitativo. Sim, porque ele escreveu estatística. E estatística não é da abordagem qualitativo, é da abordagem quanti. Então, ele tem que mudar as análises dos dados e tem que dizer que vai analisar os dados de maneira narrativa. Ah, tá. Não, agora sim. É isso, Gleice. E depois nós temos outro exemplo, que é uma abordagem... Prof, Sim, Welma. Eu acredito que assim, a confusão é porque na qualitativa a gente pode fazer aquela tabela de comparação, certo? Na qualitativa. Sim, pode. A gente não apresenta a estatística, mas nós fazemos aquela tabela de comparativo para poder fazer a nossa dissertação narrativa, né? Isso? É assim, é isso, Welma. Obrigada. De nada. Neste exemplo, nós temos já uma abordagem mista, um qual e quant. A pessoa fala que vai fazer um descritivo, ótimo, porque é da abordagem quant. Fala que vai fazer um estudo de caso, ótimo, quali, e uma pesquisa documental. Todos os tipos de pesquisa nesta proposta são corretas. Que é o que está faltando? Que o pesquisador especifique se será sequencial ou concorrente. Só isso. Depois, os tipos de pesquisa estão corretos. Nos métodos para coletar os dados, ele fala que vai ter um questionário correto, porque é da abordagem quanti, entrevista e tabela comparativa. Ótimo, porque são da abordagem qualitativa. E depois ele fala que os análises dos dados serão feitos com estatística e narrativa. E também é correto, porque ele tem os dois abordagens. Então, esta é uma proposta metodológica que tem congruência metodológica. Só necessita especificar se a coleta de dados irá ser sequencial ou concorrente. Só isso. Depois, tudo ficou ótimo. É isso o que eu desejo que cada um de vocês, no momento de escrever seu projeto, fiquem com segurança que tem congruência metodológica seus trabalhos. E é para isso que vocês têm que trabalhar com essa tabela que eu apresentei para vocês, e vocês vão ficar com segurança do bom e do ótimo que irá ser seu trabalho. Então, gente, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Professora, mais uma pergunta. Sim, Maria. Digamos assim, que a minha pesquisa, ou seja, a minha abordagem é qualitativa, só que vai ser uma comparação. Eu vou comparar, a minha pesquisa é uma comparação entre duas escolas. Então, nesse caso, Sim. eu posso dizer que é qualitativa e quantitativa, eu vou comparar a quantidade de pessoas, eu vou comparar a qualidade de ensino de uma escola, ou seja, de uma comunidade para escola, de uma escola para outra, né? Então, eu posso dizer, então, que eu posso dizer que a minha hipótese, ela é correlacional ou não? Não, não é necessário. Correlacional é quando você
relaciona duas variáveis, não porque você tem duas escolas onde você vai trabalhar. Você pode fazer uma qualitativa com uma comparação entre duas escolas e seu trabalho continua sendo qualitativo. Ah, muito obrigada. O que tem que ficar claro, Maria, sim, o que tem que ficar sempre claro é qual é a profundidade dos dados. Se você deseja ter dados à profundidade, você tem uma abordagem quali. Se vocês têm estatística, tem uma abordagem quanti. Usando o exemplo da colega Maria, você pode pesquisar perfeitamente, Maria, na abordagem qualitativa, duas escolas, onde você vai falar do número dos alunos que tem as escolas, das metodologias que utilizam as escolas, e todos os dados você vai coletar com entrevista e observação, e você depois vai comparar eles de maneira narrativa. Seu trabalho é qualitativo e você está comparando duas escolas. Então, assim, porque eu estava fazendo, a minha confusão era exatamente porque eu estava fazendo uma confusão em relação à quantidade de alunos que têm um bom rendimento quando a família acompanha numa escola particular e uma quantidade de alunos que não têm um bom rendimento na escola pública, mas isso não é necessário eu colocar a quantidade, então. É uma decisão de você como pesquisadora. Pode como sim ou pode como não. Mas você vai decidir isso como pesquisadora. Não é obrigatório. Então, se eu for usar a quantidade, ela passa a ser quantitativa também? Não. Não, né? Isso tem que ficar claro. Não porque você está falando de dados de quantidade, sua pesquisa é quantitativa. Não. É como você apresenta seu resultado. Se você apresenta seus resultados quantitativos, se você fala, na escola que eu pesquisei, 130 alunos têm baixo rendimento narrativo, sua pesquisa é qualitativa. Mas se vocês apresentam seus dados com estatística, falando 80% da população dos estudantes tem baixo rendimento, essa é quantitativa. É como você apresenta seus dados, o que faz que sua abordagem seja quali ou quanti. E também os métodos de coleta de dados. Se você coletou os dados com questionários, sua abordagem foi quanti. E se você coletou seus dados com entrevistas, com observações, sua pesquisa foi quali. Isso é o que tem que ficar com clareza para vocês. Muito obrigada. De nada. Glécia? Sim, professora. Professora, no momento em que a gente deve conservar o anonimato dos pesquisados, eu gostaria que vocês precisassem mais uma vez para mim o seguinte, eu vou deixar claro o local da pesquisa, ou seja, o nome da escola, o público a ser pesquisado, tal série, tal ano, tudo direitinho, mas em momento algum, eu cito o nome. É isso? Você não tem que citar o nome das pessoas, Glécia, não é recomendável. Você pode falar de professor 1, professor 2, o aluno 1, aluno 2, para conservar o anonimato dos seus pesquisandos. Certo. E no momento que eu vou anexar lá as minhas pesquisas originais nos apêndices lá no final, aí eu só coloco isso. É pesquisado 1, 2, 3 e assim por diante. É assim. É assim. Ok, ficou bem claro. Outra pergunta da turma. Muito bom, gente. Wilma? Tem tarefinha? Sim, tem tarefinha para consolidar suas ideias.
tem uma tarefinha para hoje à tarde? Quer fazer um resumo? A Welma está riendo. É uma tarefinha pequenininha, muito pequena. É fazer um resumo, como nós também fizemos na disciplina da qualitativa, dos tipos de pesquisa quantitativa. Você pode utilizar os materiais que tem no Classroom ou outro material que você deseja trabalhar com ele. A ideia é que vocês possam ter o resumo dos tipos de pesquisa qualitativa que você já tem e agora tenham um resumo dos tipos de pesquisa quantitativa. São só 5, não é grande, é pequenininha a tarefa, que vocês podem fazer hoje à tarde ou podem fazer amanhã, se vocês acordam cedo, não podem dormir muito, acordam às 5 da manhã, pode ler os materiais e fazer a tarefinha e postar para a professora na aula. Você tem tempo até a segunda-feira para postar seu trabalho. Eu não desejo roubar de você o domingo, que é o dia do Senhor, o dia da família, e vocês têm que também ficar um pouco descansados. Então, você tem tempo até o dia segunda-feira para postar seu trabalho de hoje à tarde. Mas quem deseja fazer seus trabalhos já hoje para descansar ainda mais tranquilo domingo amanhã e acordar tarde, então pode também fazer sua tarefa. Já podemos começar? Pode. Então, gente, agora nós finalizamos a nossa sincrônica de hoje à tarde. Sim. A Iona. Sim, Iona. Eu gostaria que você explicasse novamente a tarefa, porque aqui a internet é muito ruim ficar falhando quando a senhora fica falando. Sim, a tarefa é fazer um resumo dos tipos de pesquisa na abordagem quantitativa. Isso é a tarefa. Ok. Nós vamos Uma perguntinha. Professora? Professora, Oi, então a gente já Maria. pode sair da sala? Pode ir, Raqueline, pode. Obrigada. Boa Maria. tarde, obrigada a todos. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. A entrega do trabalho está quando? Professora, Sim, Maria. Boa tarde, professora. Mais uma perguntinha, professora, bem rapidinho essa. Como eu tinha feito o meu trabalho, de acordo com eu fiz as perguntinhas, as respostas de manhã, eu já percebi que eu fiz errado. Eu posso consertar e enviar mais tarde ou amanhã? Pode, Maria, pode. Pronto, pois muito obrigada. Obrigada a entrega a você. do trabalho, perguntei. A entrega do trabalho de hoje e amanhã é até hoje à noite. E o trabalho de hoje à tarde é até a segunda-feira. Ok, obrigada. De nada. Em relação à escala, a gente vai ver só na próxima semana, né? O tipo de escala, como se faz uma escala, como trabalhar a escala, só não vai falar para a gente ainda na próxima semana, né? Nós vamos falar disso na segunda-feira, Carlos. Uma escala e como você pode construir uma escala. Tá ótimo. Obrigadão. Muito Fica obrigada com a Deus. todos. Fiquem com Deus. E nos vemos na segunda-feira, às 8 da manhã. Tchau, Tchau, professora. Obrigado. Tchau, tchau. Professora. Tchau, professora. Obrigada. Oi.